Alô, amigos! Vamos agora à resolução dos exercícios. Para vocês terem uma ideia, serão 32 exercícios. E esses 32 exercícios serão mais do que suficiente para que vocês consolidem toda a teoria, que adquiram habilidade e competência nas técnicas de contagem que são desenvolvidas pela análise combinatória, tá certo? Eu coloquei essas questões numa crescente de dificuldade e é evidente que, por serem exercícios de aprendizagem, ao longo desses exercícios vocês verão que nós ainda vamos passar informações, particularizar situações específicas e que, com certeza, ao final das 32 questões, vocês virarão os bambambãs de análise combinatória. Vamos às 3 primeiras questões. Mariana, essa menininha daqui, ó, gosta de 5 sabores de sorvete. Quais são os sabores de sorvete que Mariana gosta? Abacaxi, coco, limão, chocolate e graviola. Abacaxi, limão, coco, chocolate e graviola. Então aqui estão os 5 sabores disponíveis de sorvete que Mariana gosta. Quantas possibilidades? Por sinal, essa palavra possibilidades aqui não está bem empregada. Deveria ser quantas são as maneiras, quantas são as formas, quantos são os modos, porque possibilidade quem tem é etapa. Quantas possibilidades ela, Mariana, tem para escolher 2 bolas entre os 5 sabores, sabendo que, novamente no texto tem uma maldade. O que ela vai escolher não são as bolas, o que ela vai escolher são os sabores. Então ela tem 5 sabores disponíveis para, dentre esses sabores, ela escolher quais serão os sabores que as 2 bolas terão. Ela não escolhe as bolas, ela escolhe os sabores. É preciso que vocês estejam muito atentos para conseguir identificar com uma boa interpretação o que está disponível e o que vai ser escolhido. Continuando. Sabendo que as 2 bolas são do mesmo sabor. Se as 2 bolas do sorvete vão ser do mesmo sabor, o que Mariana vai ter que fazer é escolher apenas um sabor dentre os 5 sabores disponíveis. Se a escolha é de apenas um sabor, a escolha de apenas um, nem agrupa, nem arranja. E ela vai ter tantas maneiras, tantas formas, ela vai ter tantos modos, tantos serão os resultados possíveis para esse experimento, escolher apenas um sabor dentre os 5, quantos foram os disponíveis. Aí a resposta é imediata, N igual a 5, é a resposta. Ô professor Edinaldo, eu podia fazer pela técnica de agrupamento? Poderia. Quando a escolha é de apenas um, olhe bem aqui, tanto faz arranjar como combinar. E o resultado, quer arranje, quer combine, é igual à quantidade disponível. Então, se você combinasse, seria tantas quantas forem as combinações de 5 a 1, que é o fatorial da quantidade disponível sobre o fatorial da quantidade que fica na reserva, vezes o fatorial da quantidade escolhida. O fatorial de 1 é 1, tá certo? Aí, fatorial de 4 vezes 1, fatorial de 4. E o fatorial de 5, você decompõe parcialmente até o fatorial de 4.
5 vezes fatorial de 4. Cancela. Fatorial de 4. O fatorial de 4, a resposta é a que nós já havíamos obtido antes. Quanto? 5. E se arranjasse, tantos quantos forem os arranjos de 5 a 1, que é o fatorial da quantidade disponível, fatorial de 5, sobre o fatorial da quantidade que fica na reserva. Se tem 5 disponíveis e escolhe apenas 1, 4 na reserva, fatorial de 4. Repete, o fatorial de 4, decompõe parcialmente o fatorial de 5 até o fatorial de 4, cancela, fatorial de 4, o fatorial de 4, resposta 5. É evidente que nem precisava combinar, nem precisava arranjar, porque combinando ou arranjando, quando a quantidade escolhida é apenas 1 dentre os disponíveis, que são 5, o resultado é sempre a quantidade disponível. Eu fiz isso aqui só a título de curiosidade e consolidação de aprendizagem. Questão 2. As duas bolas são de sabores diferentes. Ora, se as duas bolas são de sabores diferentes e estão disponíveis 5 sabores, ela vai ter que escolher apenas 2 dentre os 5 sabores. Como a escolha é de mais de 1, aí sim ela vai agrupar. E se agrupa, ou combina, ou arranja. Se combinar, a quantidade de possibilidade de resultados possíveis é menor. Se arranjar, a quantidade de resultados possíveis é maior. Só combina quando no grupo não existe ordem. E só arranja quando no grupo existe ordem. Vamos ver se existe ordem ou não, para saber se arranja ou combina. As duas bolas são de sabores diferentes e não importa. A ordem não é não importar. Ela não exige ordem, não existe ordem em que elas são colocadas na casquinha. Ela apenas vai dizer, vamos supor que o que ela escolheu foi graviola e coco. Aí ela chega para o sorveteiro e diz, eu quero uma bola de graviola e uma de coco. E pouco importa se a primeira é de graviola, a segunda é de coco, ou a primeira é de coco, a segunda é de graviola, porque não existe ordem. Em não existindo ordem, combinação, tantas quantas forem as combinações de 5, 2 a 2. E para calcular a quantidade de combinações, você pega o fatorial da quantidade disponível, fatorial de 5, sobre o fatorial da quantidade que fica na reserva, 3, porque se tem 5 disponíveis e escolhe 2, ficam 3 na reserva, vezes o fatorial da quantidade escolhida, fatorial de 2. Então você vai ter aí, o fatorial de 2 é 2, repete o fatorial de 3 e decompõe o fatorial de 5 até o fatorial de 3. 5 vezes 4 vezes fatorial de 3. Cancela. Fatorial de 3. O fatorial de 3, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Então, Mariana tem 10 maneiras diferentes. Mariana tem 10 modos, 10 formas de, dentre os 5 sabores, escolher apenas 2 para compor o seu sorvete, o grupo de sorvete dela lá, com 2, tá certo? E finalmente a questão 3, as duas bolas são de sabores diferentes, então tem 5 sabores disponíveis, ela quer que as duas tenham sabores diferentes, ela vai escolher apenas 2 sabores dentre os 5, e importa a ordem em que são colocadas na casquinha. Por exemplo, nesse caso, ela diz, por exemplo aqui, primeira bolinha de morango, segunda de chocolate. Claro que morango e chocolate não são os sabores preferidos dela. Se for a bola de cima morango, de baixo chocolate, é uma maneira, é uma forma, é um resultado possível. Se perguntar, é outro. Mas, professor, qual a diferença que isso faz na prática? Porque se botar a bola de cima de morango e a de baixo de chocolate, ela primeiro vai comer, né, o sorvete de morango. Depois, por último, de chocolate. Então, o sabor residual na boca dela é de chocolate.
Se fosse o contrário, o sabor residual seria de morango. E ela quer, é lógico, que o sabor residual seja daquele que ela gosta mais, apesar dela gostar dos dois. Então aí se impõe uma ordem. E se tem ordem, é arranjo. Arranjo de 5, 2 a 2, que antes de calcular, vai dar um resultado maior do que a quantidade de combinações de 5, 2 a 2, que foi 10. Vejamos, a quantidade de arranjo é o fatorial da quantidade disponível sobre o fatorial da quantidade que fica na reserva, que é o fatorial de 3. Aí fica 5 vezes 4 vezes fatorial de 3 sobre fatorial de 3. Cancela fatorial de 3 com fatorial de 3, 5 vezes 4, 20. Então, se houver ordem, se for arranjo, existem 20 maneiras. Se não houver ordem, for combinação, 10 maneiras. E se a escolha for de apenas um, tantos quantos forem os disponíveis, quer arranje, quer combine. E mais um aviso que eu queria dar a vocês. Vamos voltar a esses dois cálculos. Vamos voltar a esses dois cálculos. Uma dica que eu queria dar a vocês é a seguinte. Quando você for calcular uma quantidade de combinações, sempre comece pelo denominador. Nesse denominador vai ser, se é combinação, o fatorial da quantidade escolhida vezes o fatorial da quantidade da reserva. Então é fatorial de 2 vezes fatorial de 3. Dos dois fatoriais, qual que é maior? Fatorial de 3, deixa. Qual que é menor? Fatorial de 2, calcula 2. Agora é que você vem para o numerador. Quando você vai para o numerador, você já sabe que aqui no denominador tem o fatorial de 3. Aqui é o fatorial da quantidade disponível, fatorial de 5, mas como você já sabe que no denominador tem o fatorial de 3, você ao escrever esse fatorial de 5, você já decompõe ele parcialmente até o de 3. Cancela fatorial de 3, fatorial de 3, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Ou seja, você ganha uma passagem no cálculo. A mesma coisa para a quantidade de arranjo, de 5, 2 a 2. Sempre comece pelo denominador. Como no denominador da quantidade de arranjo é só o fatorial da quantidade que fica na reserva, fatorial de 3. Aí, sabendo que nesse denominador tem o fatorial de 3, é que você vai para o numerador, que é o fatorial da quantidade disponível, fatorial de 5. Mas como você já sabe que no denominador tem o fatorial de 3, ao escrever o fatorial de 5, você já o escreve decomposto parcialmente até o de 3. 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, cancelou, 5 vezes 4, 20. Então, a minha dica é que quando for calcular essas quantidades, tanto de combinações como de arranjo, começar pelo denominador. Lembrando que o denominador da quantidade de combinações é o produto de dois fatoriais. O fatorial da quantidade escolhida vezes o fatorial da quantidade de reserva. Ou, já que está multiplicando, o fatorial da quantidade de reserva vezes o fatorial da quantidade escolhida. E se for arranjo, é o fatorial da quantidade de reserva, sempre. Né? E no numerador, é sempre o fatorial da quantidade disponível, quer seja combinação ou arranjo. E quando você for escrever o numerador, já tendo escrito o denominador, você já sabe automaticamente até onde vai decompor o fatorial. Legal? Beijo na alma.